seios sinuosos do prado artificial coberto de fina grama e recortado à inglesa. Os tabuleiros de margaridas e boninas, abertas ao primeiro raio de sol, recamavam com suas coroas matizadas a verde alcatifa de relva. Fúcsias e begônias lastravam pelas grades das latadas, compondo graciosos bambolins com os tirsos de flores caprichosas. Os botões das camélias e magnólias, cheios de seiva haurida com a frescura da noite, esperavam o calor do dia para desabrochar, enquanto as flores da véspera, que tinham cerrado o seio à tarde, abriam-no de novo, mais pálido e langue, para despedir-se do sol, que lhe tinha dado a vida e a crestara, como o caprichoso artista. Seixas, como homem de sociedade que era, conhecia a natureza de tradição apenas, ou quando muito, de vista. As árvores, as flores, as perspectivas eram para ele ornatos, que se confundiam com os tapetes, cortinas, trastes dourados e toda a casta de adereços inventados pelo luxo. À força de viverem em um mundo de convenção, esses homens de sociedade tornam-se artificiais. A natureza para eles não é a verdadeira, mas essa fictícia que o hábito lhes embutiu e que alguns trazem do berço, pois aí os espera a moda para fazer neles presa, transformando-lhes a mãe em uma simples produtora de filhos. Frequentemente, em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de que tirava imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação, como em geral os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Originais somente são aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa inexaurível, porque é divina. Para isso é preciso ou nascer nas idades primitivas ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão. Naquele momento, porém, assistindo ao romper do dia ali no meio do jardim, Seixas sentia que, além das cores brilhantes, das formas graciosas e dos perfumes agrestes, havia alguma cousa de imaterial que palpitava no seio desse ermo e que infundia-se em seu ser. Era a alma da criação, que o envolvia e comungava com sua alma a inefável serenidade da límpida e fresca manhã. Com a calma que derramou-se em seu espírito, ainda mais robusteceu-se a resolução tomada pouco antes. Encheu-se dessa fria resignação que imprime à alma uma têmpera inflexível. Tirou-o de suas cogitações um rumor que levantava-se ali perto. Voltou-se e reconheceu que estava próximo à grade exterior, oculta nesse lugar pela folhagem do arvoredo. Afastou os ramos e aproximou-se para conhecer a causa do ruído. Talvez receasse que o estivessem espreitando, e talvez fosse movido por essa curiosidade fútil que se apodera do homem a quem um abalo violento arrancou as preocupações habituais. Um mascate de quinquilharias arreara na calçada a caixa que trazia tiracolo, e sentado no chão, com as costas apoiadas ao muro, fazia suas contas e dava balanço à mercadoria. Ou madrugara com intenção de estender o giro, ou apanhado pela noite longe da casa, a passara em alguma estalagem e ia agora recolhendo-se, o que parecia mais provável. Na tampa emborcada da caixa viam-se, presos de cadarços, pregados vários objetos que atraíram especialmente a atenção de Seixas. Fez ele um movimento para diante, como se quisesse chamar o mascate. Retraiu-se, porém, com certo vexame. Dir-se-ia que estivera a praticar uma leviandade, da qual o advertira em tempo sua razão. Como quer que fosse, ao cabo de alguma hesitação, venceu a primeira repugnância, mas não ao pejo do ato que ia praticar. Lançou pelos arredores um olhar perscrutador e, verificando que a rua estava deserta, estendeu o braço fora da grade e bateu no ombro do mascate. — Que vá! Exclamou o mascate, voltando-se. Não viu as feições de Seixas, que se afastara da grade e escondia-se por trás da folhagem, mas percebeu uma nota de 2.000 réis que flutuava acima da cabeça e tinha para ele, de certo, mais encanto do que a fisionomia do freguês. — Um pente e uma escova de dentes! Disse Seixas em tom rápido. — Depressa! — Questo? Perguntou o mascate, tirando da tampa um pente de búfalo. — Sim, qualquer, não posso esperar. O mascate passou os objetos, arrecadou a nota e, querendo apresentar o troco, percebeu que o freguês havia desaparecido. — Que birbone!
Entendeu o mascate que um dinheiro assim atirado fora com tanto desamor era furtado, e por cautela foi arrumando a trouxa e fazendo-se ao largo, antes que lhe surgisse alguma complicação. Entretanto, Seixas ganhava seus aposentos, com receio de que o descobrissem no jardim àquela hora matinal e suspeitassem do que ocorrera. A casa, porém, não dava o menor sinal da labutação diária. Todos, de certo, dormiam ainda, sob a influência da festa nupcial. Fazendo esta observação, lembrou-se Fernando da posição em que deixara Aurélia na véspera, e de si mesmo inquiriu que teria ela feito nessa longa noite de agonia. Naturalmente, passara extasiando-se no júbilo da humilhação que lhe infligira, e afinal, saciada dessa vingança brutal, adormecera na febre de seu orgulho. Se ao atravessar o jardim ele examinasse disfarçadamente as janelas desse lado de casa, talvez satisfizesse em parte sua curiosidade. Uma das alvas e diáfanas cortinas de caça estendidas por detrás da vidraça tinha-se esfumado de uma sombra interior que desenhava o contorno delicado de um busto. Já era sol alto quando Seixas ouviu mexer na maçaneta da porta, que de seus aposentos comunicava para o interior da casa. Era sem dúvida o criado, que vinha preparar-lhe o toucador para o asseio da manhã. Achando a porta fechada, e pensando que era escusado bater àquela hora, retirou-se. Havia água no jarro de porcelana de Sèvres, que ornava o rico lavatório de pau cetim. Seixas esteve em dúvida algum tempo, mas, pensando que a louça não perdia o seu verniz de novidade por ser molhada uma vez, resolveu-se a lavar o rosto no serviço luxuoso. Usou, porém, no resto de seu adereço, do pente e escova que havia comprado. Terminando, enxugou com uma toalha de seu próprio enxoval a bacia e o lavatório, trancou em sua secretária os objetos que o podiam denunciar e, abrindo a porta de comunicação, sentou-se, já vestido e pronto com seu costumado apuro, na otomana, à espera. Nem ele sabia de quê. Depois da decepção que o precipitara do cúmulo da felicidade àquela incrível situação, podia ele conhecer que peripécias ainda lhe reservava o drama em que se agitava a sua existência? Com pouco, apareceu o criado. — O senhor já está pronto? Eu vim preparar o toucador, mas achei a porta fechada. — Nada faltou, respondeu Seixas. — O senhor ordena que lhe traga os jornais a seu gabinete para os ler logo ao acordar? Ou quer que fiquem na saleta? — Onde ficavam até agora? — Na saleta. — É melhor assim. — É como o senhor mandar. Foi a ordem que recebi. O criado lançava um olhar pelo aposento, muito admirado da ordem em que encontrava todos os objetos, inclusive os adereços do lavatório. — O cocheiro pergunta se o senhor quer sair antes do almoço, de carro ou a cavalo. — Não, obrigado. — A Diana já está selada, mas em um momento pode-se mudar a sela para o Nelson, ou aprontar-se a Vitória. — É escusado. — A que horas o senhor deseja almoçar? — A hora do costume. Não há necessidade de alterar. — Então, às 10. O criado retirou-se para voltar 1 hora depois. — O almoço está na mesa. — Quem mandou chamar? — A senhora. Seixas fez um aceno de cabeça e deixou-se conduzir pelo criado. Fim do capítulo 1.